Hoje, a PRF e a TV Hora News, mais uma vez juntos, mostrando o trabalho da polícia da PRF ao longo das rodovias federais, falando especificamente do trabalho do controle de velocidade ao longo das rodovias. Os pontos escolhidos pela Polícia Rodoviária Federal para a atividade de controle de velocidade, empregando os radares, tanto os portáteis, como está sendo demonstrado hoje, como os fotográficos, ele é baseado em dados estatísticos. Esses dados apontam onde os acidentes ocorrem com maior frequência e que o fator gerador, o fator predominante, causador do acidente, é justamente o excesso de velocidade. O trabalho de controle de velocidade exercido pela PRF, mais precisamente empregando os radares, tanto os portáteis quanto os fotográficos, eles são embasados em estudos. Esses estudos são embasados justamente nos dados estatísticos de acidente de trânsito. Isso quer dizer o quê? Que se a nossa viatura está realizando controle de velocidade num certo ponto, como exemplo hoje aqui no quilômetro 516, na Serra do Azeite, no município de Cajati, significa o quê? Que esse é um ponto que não apenas ocorrem vários acidentes, mas são acidentes que ocorrem em decorrência do excesso de velocidade. Então o nosso trabalho ele não é aleatório, não é porque aqui é um ponto onde ocorrem maior número de flagrantes de velocidade incompatível, velocidade acima do limite, que nós estamos aqui. Então está linkado justamente os dados estatísticos que apontam um maior número de acidentes relacionados intimamente com a velocidade incompatível. Muitos usuários perguntam por que de alguns limites de velocidade. A exemplo do que nós estamos aqui é um trecho sinuoso, perigoso, com curvas realmente muito fechadas, e o limite de velocidade aqui é abaixo de 60 km/h de limite de velocidade. Por que esse limite? Primeiro, houve um estudo prévio feito pelo órgão rodoviário dizendo o seguinte, que esse local, o limite máximo é de 60 km/h. A placa não é colocada de forma aleatória apenas para flagrar o condutor acima do limite de velocidade. A placa foi colocada baseada em estudos técnicos feitos por corpo de engenheiros e que chegou à seguinte conclusão: não há como, com segurança, se trafegar a uma velocidade maior do que essa. Após feito isso, que o corpo de engenheiros da rodovia, ele define que o limite de velocidade é esse, é feito um outro estudo científico pela própria polícia, pela própria PRF, onde é destacado através dos dados estatísticos que aquele efetivamente é um ponto onde merece estar com frequência uma viatura nossa fazendo controle de velocidade. Então, esses pontos, eles não são escolhidos aleatoriamente, são pontos onde o limite realmente deve ser baixo, existe a necessidade do controle de velocidade, porque senão o condutor, ele está se colocando em risco e colocando em risco a vida dos demais usuários. O equipamento utilizado hoje pela Polícia Rodoviária Federal é o equipamento que estamos mostrando agora. Ele tem uma tecnologia diferenciada, ele é a laser, muito mais preciso, diferente dos antigos radares que eram o sistema Doppler, onde havia dúvida entre o veículo flagrado, principalmente quando um estava muito próximo do outro. Esse equipamento ele é preciso, ele tem uma mira laser e você tem a certeza absoluta que o veículo que está que a velocidade aferida é daquele veículo que você apontou a mira laser. Outro ponto bastante importante que temos que destacar é que todo equipamento que é utilizado hoje pela PRF, ele é aferido pelo Inmetro regularmente. Todo equipamento que está com a aferição vencida, ele é recolhido para que seja feita uma revisão, uma inspeção e posteriormente encaminhado para o Inmetro para que ele homologue aquele equipamento como apto para se utilizar no controle de velocidade. Portanto, todo equipamento nosso hoje empregado para autuação, ele tem aferição, ele é revisado e é equipamentos que podem com precisão demonstrar que aquele veículo realmente estava em velocidade acima do limite permitido. Prova da importância da Polícia Rodoviária Federal estar aqui fazendo controle de velocidade é que em pouco mais de 20 minutos apenas de controle de velocidade, foram flagrados 20 veículos acima do limite de velocidade, num trecho extremamente perigoso, com altíssimo índice de acidente. É um trecho em serra, em declive, enfim. Não é à toa
que os dados estatísticos apontam que devemos estar aqui realizando o controle de velocidade. Outro ponto também muito importante a ser mencionado, independente do controle de velocidade, é o próprio condutor. Quando está dirigindo em qualquer via pública, lembrar que o limite de velocidade que é estipulado lá pelo Corpo de Engenheiros não é o limite máximo. Significa dizer o quê? Aquele limite é para quando as condições são perfeitas. Em dias de chuva, quando há um grande fluxo de veículos, sob neblina, é evidente que aquele limite de velocidade tem que ser diminuído. Tem que ser diminuído. Não há como você dizer que onde o limite é 110, onde é uma reta, em condições climáticas favoráveis, dizer que aquele limite também tem que ser... o condutor pode chegar até aquele limite quando está chovendo, quando está sob neblina, um grande fluxo de veículos. Então a dica de hoje, mais uma dica de hoje, que a PRF dá, é que o limite de velocidade é sempre o máximo. Em condições adversas, sempre andar muito abaixo do limite de velocidade estipulado. Na próxima semana estaremos juntos aqui falando da fiscalização específica que há nos veículos de carga e nos veículos de transporte coletivo, que é o equipamento conhecido como tacógrafo, é o registrador de velocidade dos veículos. PRF e TV Hora News, juntos trazendo segurança e orientação aos que trafegam pelas rodovias.